Gálatas 5, 7 a 10, versão NVI. Olha a palavra de Deus para nós hoje. Vocês corriam bem, ponto. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido, diz Paulo, no Senhor, de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. O versículo 8 a 10, eu os li para te dar o tom de voz de Paulo. Mas eu quero chamar sua atenção mesmo para o versículo 7. E no versículo 7, Paulo está falando o assunto que Deus quer trazer para nós. No versículo 8, 9 e 10, você consegue captar o tom de seriedade que o apóstolo dá para isso. Olha o versículo 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Isso que Deus quer falar com a gente. Mas aí o versículo 8, 9 e 10 ajuda a gente a entender o tom. Olha o tom de voz. Tal persuasão, aqueles que te convenceram a sair do caminho, não provém daquele que os chamou. Quem te persuadiu a parar de andar como você estava indo, muito bem, não provém daquele que te chamou. Versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, você deixou conversa fiada entrar na sua cabeça, e o resultado é que você está sendo levedado por um fermento do mal. Versículo 10, estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo, ou seja, de que aqueles que estão te convencendo a se afastar do caminho, não vão conseguir, porque vocês são de Deus. Então vocês não vão mudar a cabeça. Aquele que os perturba, diz Paulo no versículo 10, aquele que está fazendo você virar a cabeça, seja quem for, vai sofrer a condenação. O jeito de falar, a entonação que você coloca, muitas vezes, diz para a pessoa que está te escutando muito mais do que as palavras que você falou. E aí, nessas horas, eu prefiro gravar um áudio, porque a pessoa vai escutar o que eu disse, mas também vai ouvir o meu tom de voz, para ela perceber como é que eu estava me sentindo naquele dia. Eu li esses versículos pós-versículo 7, para te dar o tom de voz de Paulo. E o tom de voz dele é um tom de voz de chateação. O apóstolo estava chateado. E por que ele estava chateado? Ele estava chateado porque a igreja da Galácia um povo de Deus que aprendeu a andar com Jesus, que achou o caminho, estava indo muito bem, crescendo, servindo a Deus, tendo sua vida devocional. Então foi para aquela região um grupo de pregadores da circuncisão. Esses pregadores eram gente que nasceu no judaísmo, cresceu no judaísmo, praticava os princípios judaicos, todas as leis judaicas eles obedeciam direitinho. Aquelas leis tipo, não pode comer carne de porco, não pode trabalhar no sábado, todas aquelas leis. E eles foram para a região da Galácia para ensinar aos gálatas que eles não seriam salvos, não iriam para o céu, só porque aceitaram a Jesus. Que eles precisariam obedecer todos aqueles padrões religiosos do judaísmo, e que a salvação deles dependia deles, e não da graça divina. E
Sabe o que acontece com os Gálatas? É que eles escutaram a palavra dessas pessoas e eles fazem uma descoberta terrível. Confiar em si faz você cair muito mais. O que aqueles pregadores fizeram os Gálatas pensarem é que se você se agarrar com a lei, se você confiar no seu próprio esforço, se você confiar no seu treinamento, então você vai ficar longe do pecado. E sabe o que os Gálatas estavam experimentando? Quanto mais eles lutavam contra o pecado, mais eles pecavam. Por quê? Porque o poder para vencer o pecado não flui de você. O poder que vence o pecado, irmãos, não é a rigidez da lei. Nunca foi. O poder que vence o pecado é a energia, a unção do Espírito Santo operando em nós. Crente se torna cada vez mais santo quando esses crentes buscam cada vez mais a Deus e tem muito mais tempo para Deus e tem muito mais relacionamento com Deus. Crente fica mais santo e vence melhor o pecado na medida em que a relação com Deus fica atrelada e poderosa. Os Gálatas perceberam claramente que o poder da carne deles, e quando falamos de poder da carne, estamos falando de impulsos que operam em todos os seres humanos. Impulsos que estão em todo mundo que está vivo. Se for humano, está vivo, os impulsos estão aí, estão operando. Esses impulsos empurram a gente para longe de Deus e para perto das trevas. Paulo, na Epístola aos Gálatas, nesse capítulo 5, ele chama esses impulsos para o mal de obras da carne. Os Gálatas, quando começaram a escutar o fermento dos fariseus, eles perceberam que fazia todo sentido, porque o argumento dos fariseus não é tão inteligente assim, mas ele parece inteligente, porque o argumento dos fariseus vem de encontro a um impulso natural da alma humana. É natural da alma humana que a gente acredite no mérito, no merecimento. Por exemplo, a maioria de nós tem uma ponta de resistência quando a gente descobre que um fulano é sem vergonha, cara de pau a vida inteira. Aí em um dado momento, lá pelas tantas da vida, ele vem para a igreja, levanta a mão, aceita Jesus e todos os seus pecados são perdoados. E o indivíduo agora vai viver uma vida nova com Deus. A maioria de nós, irmãos, não acha isso muito justo. Por que a gente não acha? Porque tem um impulso do merecimento. A gente acha que todo mundo tem que merecer. Quando esses fariseus foram à Galácia e levaram essa mensagem para os Gálatas, dizendo para eles: olha, Jesus só serve se você der conta, se você for macho, se você for gente suficiente para lutar com garra e cumprir os preceitos da lei e fazer tudo direitinho. Se você tiver força para obedecer os mandamentos, aí sim Jesus vai te abençoar. Senão, não vai. Sabe qual é o evangelho que Paulo tinha pregado para eles? O evangelho que Paulo tinha pregado para eles é assim, ó: Deus ama você, morreu na cruz pelos seus pecados, pagou sua conta, vem. Mas e os meus pecados? Ele perdoou. E os impulsos que eu ainda tenho para pecar? Ele vai te dar força para vencer. E eu entro com o quê? Com a fé. Creia nesse amor, creia nesse cuidado,
e vai dar tudo certo. Esse é o evangelho que Paulo pregou. O evangelho pregado pelos fariseus foi o evangelho de agora, se você não paga a conta, Deus não tem nada com você. E no decorrer dessa tentativa de luta, porque os gálatas abraçaram aquele evangelho, no decorrer dessa luta deles, para serem fiéis a esse novo evangelho, eles perceberam que na prática, o evangelho do fariseu não funcionava. Por que não funcionava? Porque toda vez que você confia em você, toda vez que você acha que é você que vai vencer o impulso, sabe o que acontece? O impulso te vence, porque não há poder em você para vencer o impulso. E o impulso está aí. Na nossa carne, irmãos, não tem impulso para a santidade. Não, eu não estou falando dos recém-convertidos, eu estou falando de todo mundo, é humano, tem impulso lá. A psicologia que estuda os impulsos humanos já se rendeu ao fato de que o ser humano veio de algum animal pensando nesses impulsos que é estudado na alma humana, está lá. Impulsos para a violência, impulsos para o egoísmo, impulsos para a maldade, impulsos para as trevas. Tem uma curiosidade inata na alma humana que quer entender como é que funciona a feitiçaria, como é que as energias funcionam, como é que as coisas são do lado de lá. Tem um impulso para o mal que é natural da alma humana. Esse impulso, quando você se converte, ele continua na sua alma. Você nasce de novo no seu espírito, se torna uma nova criatura. Mas essa guerra tem que continuar. E essa guerra é contínua de todo dia. Todo dia eu luto contra a minha natureza. Todo dia você luta contra a sua natureza. O engano dos fariseus é ensinar que se você for forte o bastante, se você jejuar o suficiente, se você se esforçar muito, se você treinar bastante, você vai conseguir. Eu estou aqui para te falar que não vai. Você não vai vencer o impulso na força do braço, na força do homem, na argumentação humana, na filosofia humana. Você não vai vencer. Sabe como a gente vence os impulsos? A gente vence os impulsos entrando diante de Deus e admitindo: eu não dou conta, me socorre, Deus. E aí ele socorre, e os impulsos perdem a força, e a graça se manifesta. Isso é o que Paulo chama de o poder da ressurreição. Deus não apenas cancelou os nossos pecados, Deus não deu para nós apenas o poder da cruz, o poder da morte, porque quando Jesus morre, Ele cancela o nosso passado. Mas isso não é tudo. Jesus também ressuscitou por nós. E quando Ele ressuscita, Ele nos dá o poder da sua ressurreição. E o poder da sua ressurreição é um poder para viver uma vida nova. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O poder para vencer o mal que mora em mim não veio de mim. E toda vez que eu caio no engodo de que eu tenho que me esforçar, de que eu tenho que ter força própria, de que eu tenho que ter energia própria, o resultado é o que começa a acontecer com os Gálatas. E aí Paulo escreve no versículo 7 para eles: e Paulo diz o seguinte: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar a obedecer à verdade? O apóstolo Paulo está criando no versículo 7 uma metáfora. E a metáfora é a metáfora de um corredor que está correndo nas Olimpíadas. Uma daquelas corridas tipo maratona, mais distante, de horas. E nessa maratona de horas, tem um corredor. E a ilustração de Paulo está vigiando esse corredor.
E o corredor vai bem, vai bem, vai bem. E esse corredor está passando na frente de todo mundo, ele está prestes a ganhar o prêmio. Então, alguém chama o corredor pelo nome. E chama ele e fala assim: ei, vem cá. Você quer ganhar a corrida mesmo? Ele já estava ganhando a corrida. Você quer ganhar a corrida mesmo? Aí ele parou. Quero. Então, vem cá. Eu estou sabendo da barbada. E segurou ele num canto. Senta aqui. E ele sentou. Vamos conversar. Deixa eu te ensinar como é uma corrida. E os dois estão ali sentados. E o outro cheio de sabedoria, de conhecimento. E o outro cheio de provas cabais de que ele estava do lado de Deus. Cheio do linguajar normal. Enquanto isso, a corrida está andando. A corrida está andando. A corrida está andando. E o indivíduo que está lá sentado não percebe que o engodo não está em que tudo que ele está escutando é falso. O engodo está no fato de que ninguém corre, ninguém ganha corrida sentado. Esse é o engodo. E aí Paulo diz: vocês estavam correndo bem. E Paulo não põe a responsabilidade no povo. Não dessa vez, porque Paulo era muito bom de botar a responsabilidade nas costas dele. Mas ele diz assim: alguém te parou no meio da corrida e você caiu na lábia. Igual um pato, caiu na armadilha. Esse alguém parou você para que outra pessoa continuasse correndo e ganhasse a corrida de você. Vocês estão sendo enganados. E o tom de voz de Paulo é o tom de injustiça, de coração exacerbado, de chateação. Paulo diz assim: seja quem for que está te segurando aí parado e atrapalhando sua corrida, ele vai pagar a conta. Do que Paulo está falando? Quando ele fala de pagar a conta. O que Paulo está dizendo é que a verdadeira razão para aqueles falsos profetas está levando uma palavra para paralisar o povo dos Gálatas. A verdadeira razão deles não era a razão aparente. Porque quando eles chegam lá, eles chegam para ensinar uma verdade diferente da verdade ensinada pelo apóstolo. E eles dizem para o povo dos Gálatas que a verdade de Paulo está incompleta, que ninguém vai ser salvo porque a graça de Deus o alcançou, não. Ah, não, você tem que ser forte, porque Deus não gosta de gente fraca, não. Deus gosta de gente forte. Parecia para os Gálatas que isso tinha muita lógica. Então Paulo diz: esse povo não está aí com essa nobreza toda que parece, não. Tem um monte de jogo de interesse no coração deles por trás disso tudo. O jogo que eles estão jogando é o jogo de manipular vocês para tirar vantagem, para fazer vocês olharem para eles e pararem de olhar para mim. Sabe por quê? A igreja de Corinto era a única igreja da qual Paulo não recebia oferta. Paulo recebia oferta dos Gálatas, dos Efésios, dos Filipenses, dos Colossenses, mas ele não recebia oferta dos Coríntios. Por quê? Porque o coração dos coríntios era manipulado por riquezas e bens. E qualquer um que chegasse lá e se deixasse comprar, se tornaria manipulável por eles e perderia o crédito com eles. O relacionamento fluiria, porque eles amavam codependência, eles amavam gente que eles podiam comprar. E Paulo chegou e levou o evangelho da graça e disse para ele assim:
longe de mim receber a oferta de vocês. E, pasmem, os 2 capítulos mais completos sobre oferta no Novo Testamento foram escritos para os coríntios. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, são os 2 capítulos do Novo Testamento mais completos que fala sobre oferta. Ofertar é uma arte espiritual, e Paulo explica isso profundamente aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Porque Paulo ensina tanto aos Coríntios sobre oferta, mas ele diz, para mim, não. Inclusive, Paulo deixa claro para eles. Paulo disse, eu estou ensinando vocês a ofertarem, mas não podem ofertar para mim. E ele fala, longe de mim. Mas ele recebeu a oferta dos filipenses, dos colossenses, dos tessalonicenses. Não recebeu dos coríntios. Porque ele não queria que os coríntios jogassem o jogo de interesse com eles. Os gálatas estão jogando um jogo de interesse perigoso. E Paulo escreve a carta aos gálatas para dizer exatamente isso para eles. Vocês estavam indo bem. Estavam correndo na direção certa. Mas aí você escutou alguma coisa. E você desviou do caminho. Aí alguém te envenenou e te roubou a verdade. E você nem percebeu que quem te envenenou tinha uma segunda intenção e não uma primeira. Que quem te envenenou, no fundo, não estava te mostrando a verdade. Não estava interessado em te mostrar o caminho de Deus. Estava interessado em outras coisas ligadas a tudo isso. O que eles queriam era conseguir perante os gálatas o afeto que Paulo tinha diante deles. O que eles queriam era conseguir diante dos gálatas a generosidade com que eles ofertavam na vida de Paulo. E não que Paulo pedisse oferta para eles. Não que Paulo estivesse na porta deles pedindo oferta. Não era isso. Mas eles ofertavam porque entendiam o valor da oferta. Esse povo de mente contaminada percebe nos gálatas uma oportunidade de ouro e vão para lá cheio de segundas intenções. E Paulo escreve a carta para dizer para eles assim, vocês estavam indo tão bem. Quem foi? Fala para mim, porque não foi vocês. Vocês tinham aceitado a verdade, vocês estavam no caminho, vocês estavam indo na direção certa. Quem foi? E aí, Paulo é obrigado a mostrar para eles que o que eles entenderam não estava dando certo. E o que eles entenderam? Eles entenderam, se a gente lutar com força, se a gente for valente, se a gente tiver garra, a gente faz calar o impulso. A gente faz calar o pecado. E Paulo está dizendo, vocês entenderam tudo errado. Olha a sequência no capítulo 5, versículo 16, até o versículo 21. Paulo está falando disso. Ele diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês forem guiados pelo Espírito, não estarão debaixo da lei. Paulo está dizendo para os gálatas que o que eles precisam para vencer o pecado que mora neles, e que mora em todo mundo, irmãos, mora em todo mundo. Tem impulsos pecaminosos lá. O que eles precisam não é de mais rédea curta. O que eles precisam é de mais sobrenaturalidade, porque só o poder de Deus liberta a gente. E aí Paulo está ajudando eles a perceberem, nesse texto, que eles acreditaram que podia vencer e estavam perdendo
cada vez mais. Olha o versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Porque Paulo está mostrando as obras da carne para eles, para perceberem que depois que eles abandonaram a graça, que depois que eles começaram a viver na força do braço, essas coisas não melhoraram, pioraram. As obras da carne são manifestas e são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Primeiro grupo está aqui. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Esses 3 itens falam de uma classe de obras da carne que está ligada aos impulsos. Impulsos como impulso de sobrevivência, que é um impulso físico, celular. Impulso de reprodução, que é um impulso orgânico, aparelho reprodutor produz isso. Impulsos que estão operando no sistema. E filosofias que empurram para a libertinagem, para dar vazão a esses impulsos. 3 itens que formam um grupo: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Depois tem 2 itens que falam de outro grupo: idolatria e feitiçaria. Idolatria e feitiçaria fala de um outro grupo de obras da carne que está ligado ao fascínio pelo oculto. E não se engane, fascínio pelo oculto é uma coisa cultural humana. Todas as culturas do mundo têm escondido nos cantos escuros da sua alma um fascínio pelo ocultismo, que Paulo usa 2 palavras: idolatria e feitiçaria. Na verdade, feitiçaria e idolatria. Os feiticeiros, eles acreditam que eles entendem direitinho como é que funcionam as energias do mundo espiritual e que eles são bons em manipular essas energias. Aliás, irmãos, quando a gente se torna aquelas pessoas controladoras que acham que pode controlar Deus e pode controlar o mundo, a gente está indo no caminho da feitiçaria. O próximo passo é orações feiticeiras, porque a feitiçaria é um dos impulsos que estão na carne. Feitiçaria. A idolatria é o contrário. Na feitiçaria, ele quer dominar todas as energias. Na idolatria, ele se entrega a uma delas. Mas as 2 coisas estão debaixo do mesmo padrão, uma atração pelo oculto. Agora tem um próximo grupo. É o grupo, esse é o maior, um grupo de itens que se refere às questões emocionais que são impulsos da carne: ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja. Esse grupo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 itens. Esses 8 itens falam de um grupo só. É o grupo da produção psicológica. Nossa carne produz muito lixo psicológico. E Paulo está dizendo, essas obras também são da carne. E o último grupo é irmão gêmeo do primeiro grupo. O último grupo está no versículo 21, embriaguez e orgias, ou embriaguez, em algumas versões, glutonaria. Tem a ver com prazeres que não fazem alianças. Comer demais, beber demais, prazer demais, todo prazer nesse caminho estão irmanados com os impulsos iniciais, os impulsos na área sexual. Mas os primeiros fazem pactos. Esses segundos são impulsos também, porque o corpo humano quer alimentar, quer beber, e o corpo humano quer ter prazer. Em parte a gente come para nutrir, porque o corpo pede. Em parte a gente come por prazer, porque comer dá prazer. Em parte a gente bebe para nutrir, porque precisa. Em parte a gente bebe por prazer. A gente precisa de prazer? Precisa. A psique humana precisa de uma dose de prazer para continuar vivendo. Senão ela deprime e pede energia de vida. Mas o fato é que a obra da carne faz com que você não seja senhor sobre a nutrição e nem sobre o prazer. É o prazer e a nutrição que se tornam senhores sobre você. É menos grave que o primeiro grupo, mas são irmãos gêmeos. Porque Paulo está fazendo uma lista aqui.
Ele está fazendo uma lista para mostrar para os Gálatas o seguinte: vocês estavam indo bem. Olha onde é que vocês estão. Quem disse que o fermento do fariseu te fez crescer? Não, mas agora a gente está se esforçando mais. Mas já notou que os seus impulsos estão maiores? Não, agora a gente não está naquele evangelho água com açúcar, não. Agora nós estamos no... Mas já notou que não está dando certo? Olha para a carne e vê como é que ela ficou depois que você parou de confiar em Deus, de confiar na graça dEle, de confiar na bondade dEle, no poder dEle de te levantar, no poder dEle de viver, de te fazer viver em santidade, de levar a vida cristã a sério. Depois que você parou de confiar nele e começou a confiar em você. Olha para os resultados da sua vida. Ficou melhor? Paulo está dizendo, vocês corriam bem. Mas alguém te enrolou no caminho e fez você ser enganado e voltar atrás. E aí no versículo 22 até o versículo 24, Paulo nos diz o caminho da graça, que depende do poder do Espírito para viver a vida cristã, que não depende do poder do braço, nem da sabedoria humana, nem da filosofia humana. Versículo 22 a 25, Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne. Significa que a carne não para de existir, ela continua lá, mas pelo poder de Cristo. A gente crucifica ela todo dia, com as suas paixões, com os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, diz Paulo, então vamos andar também no Espírito. O que o versículo 25 quer dizer é que, o que foi que te deu vida? Paulo fala claramente essa frase. Você nasceu de novo na força do seu braço? A verdade do Evangelho te alcançou porque você era capaz, inteligente, forte, porque você era estudiosa? Foi isso? Ou foi um milagre? Ou o sobrenatural te alcançou e a graça de Deus fez Jesus fazer sentido para você? Não foi pelo Espírito que você nasceu de novo? Não foi pelo Espírito que você foi salvo? Então, viva segunda no Espírito também, terça no Espírito também, quarta no Espírito também. Ou seja, porque você nasceu de novo no poder do Espírito e agora você vai vencer o pecado na força do braço. Não faz sentido. O mesmo poder, a mesma unção, a mesma vida, a mesma sobrenaturalidade que te resgatou do mal, que salvou sua vida, que te fez conhecer um Jesus que você nunca conheceria de forma natural, porque Jesus não faz sentido de forma natural. É o Espírito Santo que mostra Jesus para a gente. Paulo diz, se nós vivemos por causa do Espírito, se estamos vivos por causa do Espírito, então vamos viver a vida. Vamos prosseguir a vida no mesmo poder. Vocês estavam indo bem. Quem foi que enganou vocês para parar de confiar na graça, no poder, na sobrenaturalidade e começar a acreditar que é a sua força que vence, que é o seu poder que vence? Nunca foi. Por que o Espírito Santo trouxe essa palavra para nós hoje? Eu sei que é isso que você quer saber. Por que o Espírito Santo trouxe essa palavra para a gente? E eu já estou terminando. Desculpa, eu não tinha visto a hora passou e eu não vi. Acho que eu estou empolgado hoje, a unção profética pegou. Escuta. Por que o Espírito Santo trouxe essa palavra para a gente? Porque o Espírito Santo falou para o meu coração que não estamos sendo bombardeados só com doenças,
Não estamos sendo bombardeados só com o medo da guerra. Não estamos sendo bombardeados só com inflação, com dinheiro perdendo poder, com sofrimento psicológico. Estamos sendo bombardeados também, e faz parte dos últimos dias, com uma onda de operação de engano do erro no meio do povo. Tudo que se diz hoje se contradiz amanhã. Tudo. E o Espírito de Deus está te chamando para tomar uma postura de parar de sentar no banco e pegar a corrida de volta, porque quem te chamou para o banco não está querendo o seu bem, não. Se você olhar direitinho mesmo, quem barra a sua corrida no pretexto de te ensinar o segredo da vitória, no pretexto de mostrar que para onde você está indo está errado, quem te colocou no banco para te ensinar uma pseudo-verdade, só está te atrasando na sua corrida para vencer, para avançar. E sabe qual é a promessa? Sempre a promessa é essa: você está no caminho errado, eu vou te ensinar o caminho certo. Você está indo muito devagar, eu vou te ensinar a ir mais rápido. Você demorou anos para chegar onde está, eu vou te dar muito menos tempo e você vai muito mais longe. Mas sabe o que eles conseguem? Sua atenção para ficar parado e parar de crescer. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eles terminarem com você, você volta para o final da fila. Perde a corrida e volta lá para trás e volta a correr tudo de novo. Porque eles não têm nada para te dar. Tem um caminho de Deus. E o caminho de Deus é o caminho da cruz, da graça. É o caminho da dependência de Deus. É o caminho do sobrenatural. É assim que a gente vence, irmãos. A gente não vence o pecado com necessidade de controle, com força do braço, com inteligência humana, com tática humana. A gente vence no poder da cruz e no poder da ressurreição. Jesus apaga o seu passado lá na cruz. E Jesus te dá poder para viver um novo futuro quando Ele ressuscita ao terceiro dia. É assim que a gente vence. E não, o poder da carne não foi cancelado, irmãos. Só quando Jesus arrebatar a igreja, a carne continua lá. Mas Paulo diz, a gente crucifica a carne, porque Deus nos dá poder para isso.